Convidamos agora para o quarto painel com o tema Direito Marítimo, Desenvolvimento, Ambiente Regulatório, Segurança Jurídica, o nosso mediador, desembargador Guaraci Campos Viana, que vai mediar este painel. Boa tarde a todos. Estou preocupado que depois do aniversário do dia mexeu aqui no microfone e ficou meio para baixo. Bom, nós temos a missão aqui de tentar recuperar, né, o tempo que já está se avançando. Como costumo dizer, o tempo muda. Então, eu chamo, de imediato os nossos três palestrantes aqui para compor aqui a mesa. Dr. Bruno Rezende, membro do Código Nacional Empresarial de Falência, do Conselho Nacional de Justiça, consultor qualificado externo da Câmara dos Deputados para a redação da Lei 14.112 e um extenso currículo que, se eu fosse ler, ficaremos aqui até amanhã. Também convido a doutora Flávia Takahashi, é isso? Ela é servidora pública federal, mestre em Direito das Relações Internacionais, especialista em Direito Marítimo, Portuário e Regulação de Serviços Públicos, como disse, servidora pública especializada e diretora da Agência de Transporte Aquaviário, Agência Regulatória de Transporte Aquaviário. Também chamo o doutor Luiz Fernando, que foi representante do Brasil junto à Organização Marítima Internacional, membro do Comitê de Recomendação do GNC, em 2019, diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores e serviu honrosamente a nossa gloriosa Marinha durante grande parte do tempo. Bem, os temas que eu vou passar a ler assim que chamado. Mas eu antes gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, na presença de tão seleta mesa e tão seleta plateia. Saúdo o presidente do IMB, o desembargador Pérez Barroso Simão, adjuvado pelo embaixador Fábio Dutra, nosso antecessor. Saúdo nosso colega de Santos, que está honrado com a sua visita aqui. E alguns vice-embaixadores que vejo aqui, não vou nominá-los todos, mas na pessoa do Antônio Carlos Esteves Torres, eu sou um dos demais embaixadores, e na pessoa da doutora Maria da Penha Novimal, eu saúdo os demais juízes. O aniversariante do dia, o embaixador Marcelo Davi, também merece uma menção especial, não só pelo fato do aniversário dele, mas sobretudo pela grande responsabilidade que teve na organização e realização deste evento. Não sei se vocês sabem, apenas 27% do território do nosso planeta são compostos por terra, 73% é água. 73%. Corrijo se eu estiver errado nesses números. Mas, e curiosamente, a primeira globalização, a gente fala tanto em globalização, a primeira globalização foi feita pelo mar. Quando a Europa, sobretudo Portugal e Espanha, depois França e Inglaterra, tentaram descobrir o caminho das Índias e acabaram chegando à América e também à África. E aí foi a primeira globalização pelo mar, mostrando que o mundo é plano. Daí a importância do Tribunal Marítimo. Passamos pelo telégrafo, telegrama, depois fomos pelo telefone, depois fomos pela internet e estamos voltando agora à globalização pelo mar. Como foi dito aqui anteriormente, a grande contribuição do mar para o comércio mundial é extremamente significativa. E eu lamento
que o nosso direito, como um todo, não tenha dado a importância ao direito marítimo, né, que é resgatado agora nesse Congresso, em função dele existir há muitos anos, né, e especificamente são poucas as regulações existentes. Teve uma lei agora recente, o Código Comercial de 170 anos atrás, talvez 2 ou 3 artigos da Constituição Federal, mas o que é principal? O direito marítimo não é prioritário, ou pelo menos, né, integrante da pauta das matérias acadêmicas, das faculdades de direito, das escolas de magistratura e, sobretudo, né, vamos dizer assim, dos cursos de aperfeiçoamento que devem se submeter os magistrados. Né, porque essas questões do Tribunal Marítimo acabam, né, desabando aqui no Judiciário de uma forma ou de outra. Ainda que se tenha a ideia de que a prova técnica tem que ser feita no direito marítimo, como tem lá no CPC, salvo no artigo 313, a possibilidade de suspender o processo para avaliação técnica do direito marítimo, nós temos também, né, se o processo é suspenso para avaliação técnica do direito marítimo, evidentemente, esses termos têm que ser familiarizados pelos juízes, pelos magistrados, afinal, né, não podemos julgar na especulação e no desconhecimento. O julgamento a sério, o judiciário não pode participar. Bom, sem mais delongas, né, eu vou passar a palavra. O nosso painel aqui é Direito Marítimo, Desenvolvimento, Ambiente Regulatório e Segurança Jurídica. Eu vou me permitir fazer uma inversão aqui e começar pela doutora Flávia, né, que é a nossa, né, parte técnica aqui, e como nós falamos de segurança jurídica, eu queria fazer uma provocação exatamente no sentido de que, como a agência regulatória do mar pode, né, contribuir para a segurança das relações jurídicas. Foi dito aqui hoje a questão tributária que está povoando aí, né, o judiciário e o executivo, talvez também o legislativo, das salvaguardas nacionais e das, vamos dizer assim, vantagens que foram dadas pelos estaleiros do passado e que agora, quando estão na fase do sucateamento, estão querendo ressurgir e acabar com essa vantagem. Como a agência reguladora vislumbra essa questão? Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de uma agência reguladora, que é um órgão técnico, estar participando de um evento do Instituto de Magistrados, que é eminentemente jurídico, e a agência, como um órgão administrativo, tem sempre uma interface muito grande com a justiça, com os processos judiciais. A agência, sempre que se discute, não temos formalmente, como o doutor Marcelo disse, né, que a participação da ANTAC como prova técnica nos processos judiciais, como é o Tribunal Marítimo, mas nós temos cada vez mais participado como um órgão técnico que vem dar suporte ao Poder Judiciário sobre questões eminentemente regulatórias de um setor tão específico como a agência, né? O desembargador, na introdução, rememorou uma questão que é muito clara para nossas cadeiras de direito. Eu sou advogada de formação e reguladora por profissão, sou servidora de carreira da agência, estou agora na diretoria da ANTAC, mas estou na agência desde 2010, e quando eu fiz direito, eu também não estudei direito marítimo, aprendi o direito marítimo na agência, e antes de ingressar na agência, eu fui servidora pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, então estava ali muito à frente, né, com muitos dos senhores, são juízes e desembargadores lá no TJ, discutindo questões cíveis, questões marítimas, mas no TJ, de fato, não chegava nenhuma questão marítima, mas tenho visto, tenho 13 anos de agência, tenho visto o quanto que os assuntos que são discutidos na agência têm tido cada vez mais uma interface com o Poder Judiciário, então é um prazer estar aqui mostrando um pouco da visão do órgão regulador sobre esse tema tão relevante para a economia brasileira e para o setor judiciário nacional. Eu tenho aqui o prazer também de estar com duas pessoas que têm ajudado muito nessa interface,
doutor Marcelo, foi meu professor de Direito Marítimo, quando eu fiz o curso, minha pós-graduação em Direito Marítimo. A agência, quem atua próximo da agência, vê que a agência, ela tem historicamente uma participação muito mais no porto, né? Eu diria que a agência, em algum momento dela, teve a sua atuação de 80% voltada ao direito portuário e os outros 20% dividido na navegação, entre a navegação marítima e a navegação interior. E ao longo dos anos, a gente tem visto a agência sendo chamada, convocada a atuar cada vez mais no direito marítimo. E quando eu estava à frente da Superintendência de Fiscalização, me lembro que eu entrei em contato com a professora Eliane, que também tive o prazer de rever aqui hoje, para a gente contratar para a agência um curso de Direito Marítimo, uma pós-graduação. Para a doutora Eliane, a gente precisa capacitar cada vez mais a agência. E eu tive o prazer de estudar com o doutor Marcelo nesse momento. E o doutor Frederico é um dos juízes, né, trazendo essa interface com o Poder Judiciário, que eu fiz questão de ir lá no gabinete dele e falar assim: doutor Frederico, vamos conversar, o que a agência pode estar ajudando nas pautas de direito marítimo e como é que a gente pode estar, de alguma maneira, respeitando as competências, sabendo que a agência ela vai ter sempre um olhar técnico diferente das demandas que chegam na justiça, mas como é que a gente pode auxiliar de alguma maneira para que a gente possa unificar e uniformizar os entendimentos que a gente tem sobre a matéria. Então é um prazer estar aqui e mais ainda falar sobre o que me foi pedido, que é a questão da segurança jurídica, que é justamente o que a agência tem feito ao longo do tempo, sempre defendendo essa segurança jurídica. Se no setor portuário já vinha de longa data, né, desde a sua formação, no direito marítimo aperfeiçoando cada vez mais. Como é que a agência hoje tem atuado no direito marítimo? Aquela divisão de 80% porto, 20% navegação, hoje eu diria que está 60% porto, 40% navegação. E desses 40%, o direito marítimo ele ganha a grande parcela aí da nossa contribuição, dos nossos debates, né? A agência começou a ser demandada, primeiramente em relação aos afretamentos, né? Sabe-se que é a agência, por meio do seu sistema de afretamento, que permite que as empresas brasileiras de navegação afretem embarcações estrangeiras para aquele mercado em que tem preferência da bandeira nacional e não há embarcações brasileiras à disposição de fazer o transporte de mercadorias. E a agência funciona como uma interface na negociação e na capilaridade, na circularização para encontrar se existe de fato uma empresa brasileira ou se pode as empresas, uma embarcação brasileira na verdade, ou se as empresas estarão aptas a trazer essa embarcação estrangeira para a frota. Então, afretamento foi o primeiro pilar de atuação da agência. A partir do afretamento e a partir das dinâmicas de mercado que vão se aperfeiçoando ao longo dos anos, a agência também é chamada a aperfeiçoar o olhar dela a respeito da regulação. Então, as questões de demurrage e de detention começaram também a chegar cada vez na agência, né? Eu tive até o privilégio do meu mestrado, a doutora Eliane foi a minha orientadora, de falar sobre a demurrage de containers, que era justamente um assunto que naquela época estava chegando mais à agência, isso há 4 anos atrás, e hoje a gente tem uma pauta muito grande, e a gente sabe que as questões de cobrança de detention e demurrage, elas vão mais ao judiciário, mas elas têm chegado à agência para que a gente não, eventualmente, discuta o valor a ser cobrado, que são valores pactuados em contrato, que, na grande maioria das vezes, elas vão ser discutidas, se forem discutidas, se não forem imediatamente pagas, elas são discutidas no Poder Judiciário. Mas a agência tem entrado nessas discussões para discutir quem deu causa eventual àquela cobrança. Se no caso de e a gente viu muitas das questões no momento da pandemia, onde muitos pátios de contêineres ficaram lotados, ficaram cheios, tinha uma escassez de contêiner e todo um desarranjo ali logístico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta do desbalanceamento entre contêineres cheios e contêineres vazios. Então a agência foi chamada muito a se manifestar, falando: olha, eu tenho um pátio cheio, o terminal portuário não deu abertura de gate para que o agente exportador pudesse depositar a sua carga, mas quando teve atraso, esse atraso virou em omissão de navio, estou sendo agora impelido a cobrar uma detention, uma demurrage contratual e, além disso, pagar uma
armazenagem adicional quando não deu causa a esse contrato. Então, essas relações passaram a chegar na agência. Então, nesse momento, a agência passa cada vez mais a demandar. Então, hoje a agência tem atuado muito nessas cobranças, né? E eventualmente a agência tem sobrestado algumas cobranças ou afastado algumas cobranças de armazenagens adicionais por conta desses atrasos, e aí essas cobranças, esses atrasos do embarque, e essas cobranças vêm junto também com detention de containers, se for na exportação. Ela tem sido chamada a atuar sobre a eventual abusividade nos valores que estavam sendo pactuados em contrato para a cobrança da demurrage, que é o valor pago, né, pelo tempo, pelo container vazio. Nesse caso especificamente, a gente, depois de um estudo de benchmark internacional, uma análise de impacto regulatório, entendeu que não havia no Brasil aqui indícios de abusividade em relação aos valores cobrados. Os valores eram valores compatíveis com a prática no mundo inteiro. Então, os usuários demandaram à agência o estudo para que a gente estabelecesse uma métrica de cobrança de abusividade, e a agência entendeu naquele momento, com os dados que tinha disponíveis e que foram coletados em audiência e consulta pública, que todo o processo regulatório normativo da agência passa necessariamente por uma audiência e consulta pública, até por cumprimento do dispositivo legal. A gente não tem nem outra opção. Então, todas as normas de efeitos gerais da agência, elas são amplamente debatidas com o mercado regulado, e a agência tem, historicamente, essa abertura para o diálogo, para entendimento do mercado e das dinâmicas do mercado, para que a gente possa fazer uma regulação mais eficiente, mais próxima da realidade. Então, nesse caso da abusividade de demurrage, entendemos que não havia indícios de abusividade, e todas as nossas regulações, elas são regulações baseadas em evidências. E isso dá para a gente uma defesa muito grande da segurança jurídica. Claro que nós temos que, eventualmente, decidir questões de caso concreto, e aí não vamos analisar o mercado como um todo para discutir o caso concreto, mas temos sempre um olhar para que a gente não mude as dinâmicas de mercado. A gente sabe que o setor marítimo, ele é um setor que tem a sua dinâmica natural, ser um processo internacionalizado. Então a gente tem que olhar a realidade da navegação do Brasil, das trocas comerciais do Brasil, mas com um olhar também no mundo como um todo, porque são dinâmicas que elas podem ser influenciadas pelas trocas comerciais e legislações de outros países, mas nós temos um cuidado de não, por meio da regulação, não prover nenhuma alteração nas dinâmicas de mercado, porque não se regula no papel, se regula as dinâmicas de mercado. E esse é o papel da regulação, para que a gente atue de maneira exponencial, de maneira pontual, não para poder criar regras, mas para evitar distorções que vão causar desarranjos de mercado. Mas o mercado funciona pela sua própria natureza, e a agência tem muito olhar nessa segurança jurídica para que a gente possa, a nossa atuação, ela não vai moldar, não vai dar a forma do mercado, ela vai apenas tirar aqueles pontos fora da curva para que a gente deixe o mercado se adequar da melhor maneira possível. E a gente tem sido, ultimamente, muito a ser chamado, e o doutor Rizano deve falar um pouco também sobre a questão, que é sobre os afretamentos, né? Todos que atuam no direito marítimo sabem que em 2022 foi aprovada a Lei 14.031, que é a Lei do BR do Mar, e lá traz as questões afetas aos afretamentos de embarcações. Tivemos mudanças, né, do olhar regulatório sobre afretamento por tempo, e isso afeta diretamente a nossa maneira de dar autorizações para circularizar, e a nossa preocupação é sempre aquela preocupação de aumentar a concorrência do mercado. Nós temos um mercado, como acho que o doutor Marcelo mesmo disse, né, que hoje alcança 90% das nossas trocas comerciais. Então, nós, como agência reguladora, temos o dever e a missão institucional de manter a estabilidade do setor. E isso é feito de maneira muito próxima do Poder Judiciário, porque não é raro que as nossas regulações sejam questionadas na Justiça. Porque é um setor, como eu disse, que a gente tem atuado, né, mais forte nos últimos anos, e nós temos atuado porque somos demandados a atuar, e
O regulado, algumas vezes, não quer ser regulado, é normal da atividade regulatória, e nossas regulações, nossas normas, não são raras as vezes que são questionadas ou no Poder Judiciário, ou são questionadas no Tribunal de Contas, ou no Legislativo, e a gente tem tido sempre uma postura muito aberta para explicar, olha, nossa regulação é baseada em evidências. Eu tenho um estudo, eu tenho uma análise de impacto regulatório que modelou, que olhou o mercado, modelou, viu as opções possíveis e escolhemos, dentro das opções possíveis, essa maneira de regular, porque entendemos que ela é que vai trazer uma melhor conformação, uma melhor dinâmica e permitir que o setor funcione, que o mercado funcione da melhor maneira possível. Então, a gente tem muito esse olhar de discussão com o setor para entender as dinâmicas de mercado e de transparência dos nossos atos normativos, para que a gente possa prover essa harmonia no setor como um todo. Então, eu agradeço mais uma vez a participação, deixo a agência sempre de portas abertas para discutir sobre direito marítimo. Sou uma apaixonada pessoal, não só profissional, sobre a matéria, e dizer que com o Poder Judiciário, né, com os magistrados, com os juízes, sempre que discutirem uma causa de direito marítimo, embora não sejam, em caso de acidente de navegação, obrigados, sempre vinculados a ouvir o Tribunal Marítimo, ouçam também a agência reguladora, que certamente poderemos contribuir com a solução e com a diminuição dos litígios que afetam o direito marítimo do Brasil. Muito obrigada.